A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam bem. Eu vi uma notícia bastante satisfatória, uma notícia que me alegrou bastante na internet também, em alguns jornais do Brasil, a respeito de um projeto de lei do deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que propôs, levantou um projeto de lei para ser aprovado. Ainda esse projeto está para ser aprovado e será aprovado em nome de Jesus Cristo. Esse projeto de lei criminalizará todos aqueles que atacam vilmente o cristianismo, que atacam a igreja cristã, a fé cristã, pessoas que não têm respeito algum pelo cristianismo. E a internet está cheia desse tipo de pessoas, pessoas que andam nas trevas e não querem que outras andem na luz, pessoas que verdadeiramente atacam todos aqueles que se levantam para fazer a obra de Deus. Inclusive, esse projeto aqui foi levantado pelo deputado federal Paulo Bilinski, com base nos ataques que o Frei Gilson, o católico carmelita Frei Gilson, está sofrendo até hoje, devido às suas lives que tem reunido de madrugada, às 4 horas da madrugada, mais de 1 milhão de pessoas. É maravilhoso, eu já fiz até mesmo um vídeo a respeito dele, falando e pedindo a Deus que levante mais servos de Deus como ele, para que o Brasil venha a ser evangelizado. O Brasil precisa ouvir o evangelho, o Brasil, na verdade, precisa ser levado a Cristo. Eu vou estar lendo aqui um trechinho dessa matéria para que você possa compreender, é só um pedacinho bem curto. O deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, propôs na terça-feira, dia 11, um projeto de lei para criminalizar ataques contra religiosos em redes sociais. Isso aí vai pegar muita gente, porque as redes sociais hoje, a internet, o YouTube, muitos têm aberto canais no YouTube para atacar a religião, a fé cristã, atacar mesmo eles, principalmente a Alateia, os ateus, e não somente os ateus, tá? Tem outros grupos que eu vou citar aqui que têm feito a mesma coisa. Mas os ateus, eles ficam com esse papo furado de que eles estão combatendo a ideia e não as pessoas, quando na verdade eles estão ridicularizando sim as pessoas. Basta você dar uma perambulada aí nos canais ateus da internet e você vai ver a respeito do que eu estou falando. Inclusive nesse vídeo aqui estarei falando, citando algumas das frases que esses ateus, frases com que esses ateus se referem ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se refere também a nós cristãos. Mas, continua a matéria aqui, a iniciativa é uma resposta a críticas de internautas ao sacerdote católico Frei Gilson. A lei propõe a tipificação do crime de ataque contra religiosos por meio de redes sociais, com pena de 6 meses a 2 anos, variando até 4 anos de prisão e multa. Olha que coisa maravilhosa isso, que esse projeto venha passar. Por quê? Porque nós temos sofrido ataques violentos por parte da sociedade. Essa rede aí, que nós chamamos de esgoto aí, que você sabe muito bem aqui estou me referindo, que fica ridicularizando os cristãos. Em blocos carnavalescos aí o que mais fazem é ridicularizar cristãos. Existe aqui o grupo, aquele Porta dos Fundos, que vive ridicularizando sem respeito algum pela fé cristã, retratando Jesus e os seus seguidores, os apóstolos, de uma forma bastante vil, de uma forma bastante ridícula, para tentar ridicularizar mesmo. O objetivo é ridicularizar aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Eles não têm o mínimo de respeito. Um outro grupinho aí que tem o LGBT, não preciso nem falar em detalhes a respeito de como eles representam Jesus e têm representado Jesus na cruz. Vocês sabem muito bem o quanto eles ridicularizam e têm ridicularizado os cristãos. Em alguns países aqui, inclusive no Brasil também já aconteceu, de ataques diretos da parte desse povo do LGBT contra as igrejas, contra os cultos públicos, contra pessoas que estão pregando em praças públicas hoje. E também não poderia deixar de falar dos ateus, os neo-ateus, os ateus militantes, que têm usado palavras de baixo calão para se referir não somente aos cristãos, aos pastores, aos católicos e às demais religiões, e inclusive ao próprio Deus, até mesmo a Maria, que a católica tanto venera,
também não tem escapado das críticas, das zombarias, das palavras de baixo calão, das sujeiras, das imundícias que saem da boca desses ateus. Olha o que eles chamam de liberdade de expressão aqui, ó. Jesus é um cachaceiro. Isso aqui, olha, irmãos, isso aqui se encontra na internet. Foi dito por um ateu. Jesus é um cachaceiro. O apóstolo Paulo fazia orgias com outros apóstolos de Cristo, inclusive Pedro participava e os outros apóstolos, os demais apóstolos também. Isso aqui é respeito com a fé cristã? Olha outras coisas que eles falam na internet. José, marido de Maria, é corno, porque Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, traiu o seu marido José com o Espírito Santo. Olha a blasfêmia deles, a falta de respeito, as imundícias destas palavras obscenas, vis, baixas, contra Maria de Nazaré, que merece todo o nosso respeito, contra esse casal abençoado, Maria e José, que foram escolhidos por Deus para serem canais de bênçãos para a humanidade ao trazerem Jesus para nós. Que coisa maravilhosa isso! Mas olha a forma como ele se refere. Um outro ateu, que tem um canal no YouTube, ele falou assim: o cristianismo é um lixo. Cristianismo é um lixo. E os ateus também se referem aos evangélicos como evangegues e a Bíblia como gibíblia, como se fosse uma revista em quadrinhos, um gibi, e seus personagens como de revistas em quadrinhos ou personagens mitológicos, etc. Essas baboseiras todas que saem da boca dos ateus. Então isso aí tem que parar, porque se fosse nós cristãos que começássemos a falar da forma como eles falam, de um grupo LGBT ou dos próprios ateus, nós já estaríamos na cadeia, já teriam pessoas aí nos perseguindo de uma forma violenta, muitos cristãos já estariam sendo mortas, igrejas já estariam sendo apedrejadas aqui no Brasil, fechadas, e processos na justiça para tentar acabar com os cristãos se nós fizéssemos a mesma coisa que esses grupinhos ridículos fazem na internet. Agora, tem que ter lei para frear esse tipo de coisa. Tem que ter lei para frear. A lei vale para todos. A liberdade de expressão não é ofender as pessoas. Liberdade de expressão não é ridicularizar a fé das pessoas. Eles têm a obrigação moral de nos respeitar e respeitar a nossa fé. Então, está de parabéns esse projeto do deputado Paulo Bilinski. Você que está me assistindo, pressione os deputados aí do seu estado, os senadores, pressione para aprovar esse projeto do deputado federal Paulo Bilinski, de criminalizar os ataques contra o cristianismo, contra líderes religiosos, sejam cristãos, sejam de outras religiões, que sejam criminalizados, responsabilizados na internet por esses ataques. Então, fico muito feliz com esse projeto, vamos orar para que esse projeto venha avançar. A palavra de Deus aqui, não posso terminar sem a palavra de Deus, no 2 Pedro capítulo 2, 12 fala: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. A Bíblia fala que eles perecerão na corrupção. E não é diferente, não pode ser diferente, porque eles escolheram o caminho da corrupção, escolheram o caminho das trevas. Que caminho, que consequências, que resultado eles vão querer para a vida deles, senão as trevas. Então, que esse projeto seja aprovado, porque nós cristãos também merecemos respeito. Fiquem com Deus.